Salve, salve galera! Sou o Sam Faraday e nessa sessão nós vamos trabalhar com o início da série Dominando Procedures no ODI. Mas o que vem a ser uma procedure ou procedimento no ODI? Uma procedure no ODI é simplesmente um conjunto de comandos que podem ser executados. E esses comandos, eles podem variar em uma gama enorme de tecnologias. Por exemplo, PL/SQL, SQL puro, Jython, que é uma mistura de Java com Python. Então vamos criar a nossa primeira procedure. Para isso, você vem aqui, abre o nosso projeto, né? Vem aqui na seção de Procedures, botão direito, New Procedure, nova Procedure. E a primeira opção será dar um nome para essa procedure. Por padrão, a gente costuma precedê-la por PRC, abreviatura de Procedure. Essa nossa primeira procedure vai ser, eu vou chamar de simplesmente de primeira. Chamar simplesmente de primeira procedure, ok? Por padrão, a opção Multi-Connections é marcada. Devemos deixar geralmente isso porque ele vai permitir que várias conexões que rodam simultaneamente possam acontecer sem maiores problemas. Como falado no começo do vídeo, as procedures são conjuntos de comandos que podem ser executados. E esses conjuntos de comandos podem ser de várias tecnologias, como File, Generic File, Groove, HBase, Hadoop, Hyperion, Oracle, Java, JavaScript, Jython. Nossa, a lista é bastante grande. Você pode deixar marcado N Technology, mas como o nosso caso aqui vai ser Oracle, eu sei já qual é a tecnologia que eu vou estar utilizando, eu vou então já pré-definir isso aqui, tanto na Source Technology quanto na Target Technology. Eu vou marcar isso aqui como Oracle. Boas práticas, ok? Se você acredita que o seu projeto, que essa sua procedure, ela pode ser chamada simultaneamente por vários programas, é importante que você marque aqui Use Unique Temporary Object Names para ele usar nomes de objetos temporários únicos, evitar que haja conflito. Na sequência, você pode marcar a opção de remover objetos temporários caso dê erro, ou seja, deu algum erro, ele vai fazer uma limpeza e vai marcar esse objeto temporário. Como de costume, uma descrição, vamos dizer que essa nossa primeira procedure de exemplo, sempre façam a documentação, ok? Agora é só clicar em salvar e voilá, a nossa PRC, primeira procedure, já aparece no nosso projeto. Chegou a hora então da gente conhecer a aba de tarefas. Então você vai clicar aqui em Tasks, Tarefas, vai vir essa aba com todos esses detalhes, mas para ter certeza de que você está vendo as mesmas colunas que esse tutorial, é importante que você dê um clique lá em Colunas, selecionar colunas, e aí você pode selecionar quais colunas você deseja ver e dar um clique em OK. Agora que você já tem todas as mesmas colunas que esse tutorial, vamos então falar um pouco sobre o que é cada uma dessas colunas. Então, para começar, no botão verde nós vamos clicar em Mais. E para entender o que nós vamos fazer nesse processo, nós vamos criar algumas tarefas. Uma delas é para dropar uma tabela, caso ela exista. Na sequência, nós vamos dar um comando de criar uma nova tabela, informando os campos. Depois nós vamos criar uma outra sequência de inserir dados nessa tabela. Então, vamos lá. Botão adicionar tarefa. Vou dar um nome para essa tarefa de drop table. Opa. Drop table. Dou um enter. Como ao executar esse comando drop table,
existe a possibilidade dessa tabela não existir e eu quero que ele ignore esse erro. Tá? Então eu clico no botão, na coluna ignorar erros. Eu tenho aqui então que dar um comando no target, nesse caso nós vamos usar target, e esse nosso comando vai ser o seguinte: nós vamos simplesmente dizer drop table, e aqui vem uma parte bem importante: como usar variáveis nas linhas de comando. É bem simples, como por exemplo, eu poderia dizer assim, odi demo.minha tabela. Simples assim. Mas isso ficaria de forma fixa. Mas eu posso usar uma variável. E para usar variáveis no ambiente de comando, eu dou um clique em Ctrl / de espaço, digito as iniciais da minha variável, no caso é a var owner, e ela já apareceu aqui, eu posso dar um clique, automaticamente ele vai trazer o nome da minha variável, tá? E eu poderia minha tabela, que é a tabela que eu quero criar. Essa é uma opção. A outra opção seria simplesmente eu digitar o nome da minha variável precedido de cerquilha. Segunda opção. E como terceira opção, eu poderia vir aqui na lista de variáveis e seleciono a variável que eu quero. var owner odi demo d, e ele automaticamente vai me colocar lá a variável. Agora fica simples, eu vou dizer owner.minha tabela. Vou dar um OK. Vou salvar. E eu vou desmarcar agora essa coluna de ignorar erros. E a gente vai executar esse comando, ok? Então eu vou executar o comando e vamos ver o que acontece. É esperado que haja um erro. Por que é esperado que haja um erro? Vou atualizar. Ó, ele já nos deu um erro aqui. É esperado que haja um erro. Simples porque eu mandei dropar uma tabela que ainda não existe. Então, vamos analisar esse erro. Como a gente pode ver, ele está aqui dizendo o seguinte, ó, deixa eu chegar aqui no próximo nível. O esquema não foi definido. A gente esqueceu de definir o esquema, tá? Então, o que a gente pode fazer? Além do comando, eu preciso dizer em que esquema isso vai acontecer. Como eu estou num target command, eu já disse qual era a tecnologia, eu venho aqui em target logical schema e seleciono o esquema em que eu quero trabalhar. Vou dar um clique em salvar, executar novamente e mais uma vez é esperado um erro. Por quê? Porque a tabela não existe. Vou selecionar aqui o erro. Como a gente pode ver, ele está dizendo aí, ó, tabela ou view não existe. Nós sabemos que na primeira execução ou em algumas execuções, essa tabela não vai existir, mas eu quero continuar a utilizar esse comando. Então eu posso simplesmente dar um clique aqui, ó, ignorar erros, eu salvo, executo novamente, e agora ele deve ter executado com sucesso, porém ele deu um verde aqui, mas a gente vai ver que se eu detalhar, ele tem um warning dizendo o seguinte, ó, tabela ou view não existe, foi só um aviso, mas como eu disse para ignorar esse erro, ele passou e executou, o comando foi concluído, entre aspas, com sucesso, /warning, /aviso, ok? Então, o nosso comando de dropar a tabela foi feito, nós vimos que para isso nós precisamos de um target command, colocamos o comando drop table, o nome da variável, .minha tabela, informamos qual era a tecnologia que estamos utilizando e o target logical schema. E essa fase está concluída. Nosso próximo passo agora vai ser um novo comando, então nós vamos clicar aqui no botão de mais, e esse novo comando eu quero que ele crie uma tabela, então eu vou dar aqui, ó, poderia ser em português, eu vou colocar em inglês mesmo, create table,
minha tabela. Posso dar um nome qualquer aqui, o que vai valer é aqui no comando. Como eu quero que se tiver um erro ele pare, então eu não vou marcar a coluna Ignore Errors. E vou, agora na coluna de Target Command, eu vou dar o comando para criar essa tabela. Então eu vou dar aqui, ó, Create Table. Mais uma vez eu quero identificar o owner, então dou Ctrl espaço. Eu sei que o nome da minha variável é var owner, começo a digitar, ele já aparece. Dou um clique duplo, ponto, minha tabela. Entre parênteses, eu vou então dizer o nome dos meus campos. Eu vou chamar de meu campo, do tipo varchar2, com tamanho 40. E fecho. Ponto muito importante, dentro do ODI eu não posso colocar o ponto e vírgula no final dos comandos, tá? Porque ele entende que cada linha de comando encerra um comando por completo. Se eu colocar um ponto e vírgula aqui no final, na hora de executar ele vai dar um erro. Então eu vou fazer isso, vou dar um OK. Já que nós criamos o comando, demos o comando, nós precisamos agora dizer qual é a tecnologia. Ele pegou por padrão Oracle, lá na definição da tarefa. E eu preciso mais uma vez informar o esquema. ODI Demo SRC é o esquema que nós estamos utilizando. Simples assim. Eu vou salvar, vamos executar e ver se esse comando vai acontecer. Ele terá que ter executado dois comandos, tá? O primeiro comando de Drop Table, ele executou, e o segundo comando ele já nos deu um erro, que nós vamos tentar descobrir agora o que houve. Missing right parentheses, ele está dizendo que está faltando aqui o parêntese. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Missing right parentheses. Está dizendo que está faltando um parêntese do lado direito, sinal que nós esquecemos de colocar esse carinha lá. Então vamos lá de novo, Target Command. E é verdade, está faltando aqui um parênteses do lado direito, acabei de colocá-lo, OK, vou salvar tudo e vamos executar mais uma vez. OK, dou um refresh, olha que legal. Então ele trouxe primeiro procedure, e ele não deu nenhum erro, que é super legal. Ele trouxe dois comandos. O primeiro comando de dropar, ele deu um warning, porque nós já vimos que a tabela não existia, mas ele deixou passar assim mesmo. E o segundo comando de criar a tabela. Ele está dizendo que a tabela foi criada. Agora nós vamos para o comando de inserir uma única linha nessa nossa tabela. Então, como de costume, adicionar novo comando. Eu vou dizer aqui inserir uma linha. Lá no comando eu vou dar então insert into. Como sempre, vamos usar uma variável para pegar o owner, que se chama var owner. Já achou aqui? Ctrl espaço para ele aparecer, dou um clique duplo, ponto, minha tabela, insert into minha tabela, o nome do campo, meu campo, meu campo, e eu vou dizer quais são os valores, values. Eu quero que ele insira simplesmente aqui com um clique simples, Sam Faraday. Meu nome aqui é apenas para teste. Fecho e vamos executar. Com sorte isso aqui vai dar tudo verdinho, hein? Salvei, executei. Ele vai dar um erro. A gente esqueceu, sabe de quê? A gente esqueceu de informar o esquema target. Eu já marquei o logical esquema, conforme vocês estão vendo, e nós vamos executar de novo esse comando. Tudo verdinho. Vamos ver se realmente foi tudo verde. O terceiro comando foi verde. O primeiro, vejam que ele dropou a tabela porque ela já existia. E na sequência ele deu um
uma linha foi trabalhada, ou seja, foi adicionada uma linha nessa nossa tabela. Para visualizar se a tabela realmente foi criada e se tem dados nela, nós vamos então, embora não seja o objetivo deste curso, nós vamos então entrar aqui em modelos, aqui no Others Application eu vou dar um clique duplo, vou fazer uma engenharia reversa da minha tabela, entre sinal de percentual, para ele trazer qualquer coisa que comece com esse nome. Eu clico em Selective Reverse Engineering e agora clico em Objects. Ele achou a minha tabela, eu vou mandar um clique em Reverse Engineer, ele vai fazer uma engenharia reversa e vou lá, minha tabela está aqui, sinal que ela havia sido criada, e eu posso dar um clique com o botão direito e visualizar os dados. Ó. Ele tem um campo chamado Meu Campo com um valor inicial de 100 Faraday. Vamos avançar um pouco mais sobre procedures e vamos agora ver como é que a gente pode inserir dados em uma tabela de destino, target, a partir de uma outra tabela de origem chamada de source. Para isso, primeiro vamos ver que tabela nós vamos usar como origem. Vou fechar aqui projetos, vou clicar em modelos. Aqui no Others Application nós temos algumas tabelas, nós vamos pegar dados dessa tabela SRC de Source City, botão direito, eu quero ver os dados dela, View Data, e nós vamos pegar os dados da coluna City e vamos inserir lá na minha tabela no campo Meu Campo, apenas a título de testes, ok? Então, vou fechar isso aqui. Voltando aqui para a nossa Procedure, nós vamos clicar em Mais. Eu vou chamar isso aqui de Inserir de consulta fonte. Vou dar um Enter. Na sequência, eu vou primeiro configurar. O Target Technology já está configurado. O Source Technology também já está configurado. Nós precisamos agora configurar tanto o Target Logical Schema, que é o mesmo, ODI Demo SCC, e o Source Logical Schema, já que agora a gente vai usar um source, uma fonte para pegar esses dados. E a primeira comando que nós vamos dar é um comando de Source Command. O que eu vou fazer nesse nosso Source Command? Eu vou dar um Select City From, Ctrl espaço, eu vou pegar o nosso owner a partir da variável mais uma vez, ponto, nome da tabela, src underline city. Então, vou dar um OK, ele vai me trazer todas as linhas com a coluna city. E como que nós vamos capturar essa informação? Nós vamos lá no Target Command, vou dar um clique aqui, nós vamos dizer agora insert into, Ctrl espaço, var, para pegar mais uma vez o owner, ponto, minha tabela, qual é o campo? Meu campo, values, qual é o value que eu vou querer? Em outros projetos, se eu estivesse trabalhando puramente com PLSQL, eu teria que declarar um cursor, fazer um loop nesse cursor e depois pegar um campo daquele cursor. Aqui no ODI não. Como nós já configuramos o Source Command, ele já deu um select lá, aqui no Target Command eu vou pegar aquilo ali através de uma Binding Variable, simplesmente com 2 pontos e o nome da variável que está vindo de lá. É o suficiente para ele executar esse comando. Vou dar um OK. Vou salvar. Vou executar. E vamos ver se deu certo. Operator, Session List. Deixa eu atualizar isso aqui. Rapaz, não é que deu certo. Então, vamos lá no Designer e ver o que aconteceu. Vamos lá no Modelos. Vamos na minha tabela. Botão direito, Data.
Olha só que coisa mais fantástica! Ele fez conforme a gente planejou. Todos os campos, todas as linhas da tabela SRC City, ele trouxe e fez uma inserção.